Então o anúncio foi feito na virada do ano. Então a gente entendeu a mobilização do torcedor do Cruzeiro, né, com relação à contratação. Outros clubes também que talvez imaginaram que ele pudesse se apresentar com outra camisa. Mas é um jogador com uma idade, né, 28 anos, então não é um jogador velho. É um jogador que parece, né, como falou na entrevista, que está muito motivado por tudo que aconteceu. 28 seria o pico, né, para o jogador físico. Para um atacante, um cara de presença diária. Que talvez seja essa função que ele vai exercer no Cruzeiro, talvez, né? Não com tanta mobilização, né? Movimentação pelo meio campo, como ele fez no Flamengo, por exemplo. Um cara mais próximo da área, onde ele sabe jogar. E motivado, confiante, com o apoio de diretoria, treinadores e torcida, eu acho que ele pode render. Não sei se vai ser o Gabigol de 2019, por exemplo, 2020, mas eu acho que deve ser, né? E acho que o torcedor do Cruzeiro torce para que seja um Gabigol muito melhor do que, por exemplo, foi o ano de 2024 vestindo a camisa do Flamengo. Então é uma contratação de impacto, o Cruzeiro tem se mobilizado no mercado em busca de nomes, é um time forte, né? A montagem de um elenco forte para 2025 e eu acredito que o Gabigol pode render muito vestindo essa camisa do Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro faz a maior contratação. Bom, até agora, sem dúvida nenhuma, é a maior contratação da temporada e dificilmente alguém vai ultrapassar, vai me surpreender muito. Embora a gente sabe como foi o ano do Gabigol e tal, como tinha sido o Gabigol no Flamengo, mas assim, a capacidade do Gabigol a gente sabe qual é, a importância do Gabigol e o tamanho da contratação, tirando do Flamengo, né? Enfim. É uma contratação pesadíssima. Sem dúvida. Boa tarde, William, Nath, grande Capita, boa tarde a todos. Não, sem dúvida, é uma grande contratação, como o Fábio falou, né, uma contratação de impacto, é um jogador que chega e muda o ambiente, né, e eu não falo, muda porque vai mudar mesmo, as pessoas vão querer o estádio para querer assistir, ver a comemoração, é aquela coisa que nós falávamos durante o ano, né, a marra do bem, né, quando ele faz o gol, o pessoal tem gente que gosta, tem gente que não gosta, é provocação ou não é provocação, né? Então tem tudo isso, o Gabigol fora as questões dentro de campo. Agora, eu estou curioso só para saber se ele entendeu o que aconteceu com ele nos últimos 2 anos. É isso. Se ele vai sair dessa zona de conforto que for, não vou dizer zona de conforto, não é isso, mas esses 2 anos que ele não jogou. Porque, não, mas com o Felipe Luiz ele fez uma... Não, a melhor partida... ele fez os gols da Copa do Brasil e tal, mas até então, até aquele jogo da Copa do Brasil, ele não vinha jogando bem. Sim. O Felipe Luiz deu uma sequência, acho que de 5 jogos para ele não vinha jogando. No jogo na Copa do Brasil, ele conseguiu, né, fazer os 2 gols, ser decisivo como ele sempre foi. Espero isso. A relação com o Tite não era boa, mas o desempenho abaixo do Gabigol vem antes do Tite, inclusive. Sim. Outros treinadores. Então não dá para dizer, como ele deixou um pouco claro, não, porque o outro treinador não me respeitou. Não tem nada a ver, né, nesse sentido. Eu acho que ele já vinha passando, ele não jogou com o Vitor. Se você começar a apostar a partir de R$1 e ainda tem 100% de bônus no seu primeiro depósito, o link da Esportiva VIP está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Lembrando que você pode começar a apostar mesmo com esse R$1, o depositou 40, vai ter 80 para apostar, e ainda é uma casa 100% regulamentada com as leis do governo federal. Ele não jogou com os outros treinadores, então assim, com o próprio São Paulo ele também não jogou, né? Se eu não me engano, com o São Paulo ele também não jogou pouco. Joga, mas não rende. Joga, mas então, assim, espero só que ele possa aprender. Por que eu falo isso? Porque nós estamos falando aqui, 28 anos é experiência, o jogador chega na maturidade, né, como profissional, que normalmente como ser acontece. Humano, como atleta e tal. Então essa maturação, esse equilíbrio, vamos dizer assim, vai ser necessário para ele agora, porque a expectativa sobre a performance dele, né, a forma como ele vai reagir, como ele vai se adaptar ao sistema de jogo do Fernando Diniz, é muito grande. É muito grande. Ele sai de um Flamengo, como ele falou, né, eternizado, e isso aí é verdade, ninguém vai apagar, para reconstruir uma nova história num clube que o ano passado tira o Seabra num bom momento, você tinha altos e baixos, mas se você analisar, o Seabra vinha fazendo um bom trabalho de quando ele pegou, quando ele foi mandado embora. Sim. Trouxeram o Fernando Diniz com a expectativa de transformar o bom em excelente. Sim. Pelo contrário, né, o bom piorou. O Fernando não conseguiu estabelecer aí aquilo que nós já estamos acostumados, porque quando ele assume, ele muda o time rapidamente. Não foi isso que nós vimos, e agora tem uma enxurrada de contratações, jogadores importantes, jogadores experientes e decisivos por onde passaram. Tem uma expectativa muito grande em relação a como o Cruzeiro vai se comportar e como o Cruzeiro vai jogar. E o Gabigol é personagem central disso.
Dá para a gente imaginar, Nath, o mesmo desempenho no Cruzeiro que ele teve no Flamengo? Porque no Flamengo foi um negócio espetacular. O que a gente está falando aqui dos últimos anos é uma história, mas assim, o quanto ele foi decisivo nas decisões de Libertadores, nos campeonatos brasileiros que o Flamengo conquistou nesse período, Copa do Brasil e tudo. Inclusive, na Libertadores era o Pedro a referência e o gol foi dele contra o Atlético Paranaense. Então assim, dá pra gente imaginar aquele nível de Gabigol no Cruzeiro? O investimento do Cruzeiro é justamente para isso. Para gerar ao time esse aproveitamento. Quando o Cruzeiro faz esse movimento de dar o tempo de contrato que deu ao Gabi, com o salário que deu, a expectativa é de que ele possa representar aquilo que ele já representou no Flamengo. E aí a gente não vai comparar grandeza ou quantidade, porque só o tempo vai dizer o que ele vai construir dentro do Cruzeiro. Agora, o Zé ele cita um ponto que, para mim, é o mais importante nesse processo. Ele chega em um clube, em um time que tem uma filosofia hoje com o seu treinador totalmente diferente dos trabalhos que ele fez, com todos os treinadores que ele passou. O Diniz, ele rompe com qualquer trabalho desse que ele já teve. Então, é um rompimento que, se a gente parte de um processo, e aí os rapazes que estão aqui talvez consigam elucidar melhor para o fã de esporte, que ele vai ter esse tempo de preparação para o começo da temporada, ajusta. Agora, é um processo diferente para todo mundo. Para o Gabi, então, especialmente. Só que é um tipo de processo que favorece muito o atacante. É só lembrar o que o Cano fez. É só lembrar. Só que é um tipo de processo que exige muito do jogador. Sim. E aí eu vou bater de novo no que o Zé falou. Qual é o processo que ele está da carreira dele? Ele realmente assimilou? Ele chega a falar isso quando ele fala é um novo momento meu, acho que é meu melhor momento pessoal e carreira. Aí eu já não concordo. Então, aí eu já não concordo. Como jogador e como pessoa, talvez o amadurecimento veio muito em função dessas últimas 2 temporadas. Mas a gente só vai saber disso ao longo desse 2025. Até brincando com o Fábio, ontem eu falei pra você, né? A entrevista ele já mostra ele mais fininho, né? Mais fininho. Né? Mas ele faz isso também no início da temporada, né? Depois ele acaba com doping. O negócio do doping ficando fora, esperando o julgamento. Aliás, isso é um ponto bom, Ele treinou antes, ele volta antes, treina melhor, se entrega melhor ali no começo da temporada, mas não consegue render. Isso é um ponto bom, Nath, que você tocou aí, porque é o seguinte, ainda não tem data ao julgamento, né? Bom sempre lembrar, né? Porque a gente fala de doping, não é que o Gabigol estava dopado, nada disso, não tinha nenhuma substância. Foi um desrespeito ao procedimento, né? Uma indisciplina com relação ao procedimento para a coleta, enfim. E aí o Gabigol acabou passando por um processo aí de ficar afastado no Flamengo e tal, esperando o julgamento. Aí vai ter um julgamento, em princípio, em fevereiro. Mas não tem data ainda, mas em princípio para fevereiro. Então, se o Gabigol for punido... São os mesmos, eu não sei como é que esse contrato, se tem alguma cláusula, alguma coisa... né? Serão os... Tem que ter, né? Em caso de punição... Porque os advogados foram cedidos, se eu não me engano, pelo Flamengo, né? Pelo Flamengo, pelo que eu lembro... Acho que sim, acho que sim. E aí, eu não sei se isso tem alguma cláusula, alguma coisa em relação a isso, se ele for punido e tudo, como é que fica a situação para o Cruzeiro, mas se ele for punido, evidentemente não vai poder jogar. Então, eu imagino que o Cruzeiro tenha se calçado com relação a isso. Essa suspensão, porque se eu não me engano, e aí isso já se falava em época de Flamengo... seria contada a partir do dia lá, né, da indisciplina. Lá do ato. Então, aí você pegar um ano, já cumpriu. Então tem que ver como é que isso vai ser julgado e como é que vai faltar. E até com relação ao Cruzeiro, ao julgamento tem uma disputa ali pro Gabigol também, né, William? De posição. Tem uma disputa ali. São muitos jogadores. Tem o Cruzeiro, tem o Caio Jorge, né, que é um jogador de área. Tem o Bolassi, que chegou também, que é um jogador de área, enfim. Então, tem o Dineno, né, que também tem lá. Então, mas aí a pergunta para vocês. Só até respondendo a tua pergunta. O Gabigol teve assistência jurídica do Flamengo, mas contratou um advogado para defendê-lo. Só uma coisa. Eu não imagino o Gabigol, você falou da disputa, mas eu não imagino uma contratação dessa e o Gabigol chegando para disputar a posição. Não é uma contratação que é uma contratação que chega para jogar o Gabigol. Vou dar a camisa mas lá para ele. Mas não vai deixá-lo confortável. Eu acho que isso é importante também. Tá? Porque assim, o Gabigol a gente sabe como ele é. Eu acho que o retorno em campo, ele passa muito também pelos bastidores. A forma como diretoria, torcida, imprensa cria um ambiente favorável a ele. A gente sabe que o Gabigol ele gosta de ser protagonista.
Ele gosta. No Flamengo, quando ele chega como protagonista. O melhor momento dele, ele era o maior jogador do Flamengo. Tinha jogadores que contribuíam nas atuações, com destaque, né? Só que ele era a figura principal, principalmente na arquibancada. Eu acho que isso ele vai ter que criar no Cruzeiro, né? Essa conexão que eu sempre falo, eu acho que é muito bacana para jogadores do perfil do Gabigol. Essa conexão arquibancada-campo. Ele se sentir tão importante quanto para o torcedor também. Mas tem uma disputa ali. No Flamengo, quando abriu uma disputa real com o Pedro, a gente percebeu que ele sentiu, né? Ele sentiu o baque. O Pedro é um jogador também que ofereceu muito para o Flamengo nessa questão de fazer gols. Então não é um jogador que chega para ser um titular absoluto e único na posição. Ele tem 2 jogadores que foram, né? O Caio Jorge, que já estava, e o Bolas, que foi contratado para atuar nessa. E tem o Lautaro. Ainda tem o Lautaro. Exatamente também, né? isso. Então vamos entender como é que o Gabigol vai reagir a isso também, com relação a essa disputa no dia a dia, né? Chega o Dudu também, né? O Dudu tem uma maneira de jogar específica, como é que o Dudu vai se comportar, talvez, ao lado do Gabigol, como é que o Diniz vai formatar esse time. A gente pode ter um novo Bruno Henrique e Gabigol com Dudu e Gabigol, né? Mas é característica... É diferente. É diferente. É diferente. E dois que não oferece vivem muita grandes velocidade. momentos. Sim, é isso. Eu acho que são caras que venceram demais, que têm uma idade para entender a importância que eles representam no tamanho da contratação e que devem estar motivados, porque a cobrança foi muito pesada, né, William? Então, assim, a cobrança em cima do Dudu, ela foi pesada. Que a gente, né, todo mundo fala, o Dudu não consegue entregar mais do que se espera dele, então ele tem uma nova possibilidade. O Gabigol, a mesma coisa, né? Muita gente questionou os últimos anos do Gabigol. O Gabigol vai retomar novamente as atuações que teve, né, nos anos, né, de glória dele no Flamengo. Então, ele tem uma nova possibilidade, chegando com status, né? Como eu falei, anúncio na virada do ano, parece que foram quase 40 mil ingressos vendidos para a apresentação dele. Então, isso mostra o tamanho da expectativa do torcedor do Cruzeiro. Então, assim, nome, né, história, currículo, esses caras têm muito a oferecer. Agora tem a questão de campo. E a postura dele dentro de campo vai ser muito observada. Sim. Desde o cara que vai ter que correr o tempo todo, é o cara que vai ter que se dedicar, é o cara que vai ter que ser exemplo, porque ele não sai do Flamengo com o melhor dos ambientes e com a melhor imagem possível. Ele ainda, e aí por méritos, conquistou, né, tudo aquilo que ele conquistou, a imagem, e aí isso aí é perfeito. Perfeito, mas ele precisa no Cruzeiro mostrar o Gabigol de 2019, o Gabigol de 2020, que eu acho que ele tem condições totais de repetir as atuações, porque a Nath falou, nós sabemos aqui a forma de ser desse time do Fernando Diniz. É que ele prioriza realmente posse de bola, muitas chances para o centroavante finalizar ali, mas nós vimos também um primeiro ano com título, Libertadores, com um ótimo futebol, e um segundo ano com dificuldades enormes quando, né, montou o time e com jogadores mais velhos, jogadores mais experientes. No Fluminense ele não conseguiu, tanto que ele saiu do Fluminense. Precisa ver isso. Eu tenho também essa curiosidade em relação a como o Fernando Diniz vai montar essa equipe. Por quê? Porque mesmo o Fernando Diniz já, por exemplo, no Cruzeiro teve dificuldades, porque os times adversários já sabem como o Fernando Diniz joga, os times adversários já estudaram o Fernando Diniz, maneira de jogar, as opções que foram feitas, né, aquilo que ele cria para tentar sair jogando. Todo mundo, se você observar e lembrar dos times que jogavam contra os times do Fernando Diniz, especialmente no ano passado, sempre colocavam o Fernando Diniz em dificuldade, os times do Fernando Diniz em dificuldade. E aí você tinha o Paulo Henrique Ganso, que muitas vezes chamava essa responsabilidade e ajudava ali dentro, mas muitas vezes não foi suficiente para o Fluminense ter uma qualidade de jogo melhor. Tanto que o Mano acaba o ano... O Mano teve uma sequência de jogos também que para mim o trabalho do Mano não foi aquele trabalho que se esperava. Eu esperava um pouco mais do Mano em relação a isso. Objetivo de salvar. Mas por objetivo de salvar. Mas ele se transformou em objetivo de salvar depois, né? Pelos maus resultados, pelos jogos ruins que ele fez. Quando ele entrou, ele já chega ali no pó da rabiola lá do Fluminense, né? Ele já chega ali tendo que subir. Podia subir, né? Então, é o que eu chamo do pré-sal. Pegou o time no pré-sal. Vamos embora. Precisa ver isso, porque o ano passado o Fernando Diniz não conseguiu implementar a sua forma de jogar. Não conseguiu. Tem tempo agora. Tem um tempo para treinar, tem um tempo para jogar. Mas aí você tem um bom time à disposição. Você tem um time totalmente novo, um time que esses caras precisam, de certa forma, assimilar aquilo que o Fernando Diniz pensa como jogador, como futebol, e precisa ser testado.
Esse time precisa ser testado para o Fernando fazer os ajustes necessários para ele poder entender como funciona a característica de cada um. Eu sempre falo, o Fábio está aqui, uma coisa é o treino, que eu estou acostumado com a sua velocidade, eu estou acostumado com a sua pressão, eu sei o que você vai fazer, eu te conheço como você vai pegar, receber essa bola. Outra coisa é o jogo. Né? Outra coisa é o jogo. Vale lembrar, final da Copa Sul-Americana, 3 minutos de jogo já estava 1-0 para o Racing. Foi anulado, né, depois. Mas nós vimos a dificuldade que a equipe do Cruzeiro enfrentou. Não só contra o Racing, mas aquela partida acho que foi o símbolo de tudo. Mas o segundo tempo o Racing administrou o jogo. Então isso que é também um grande desafio. O Cruzeiro monta, o Pedrinho, né, o presidente, monta uma equipe muito, muito forte. E a expectativa em cima do trabalho do Fernando é gigantesca. Gigantesca. Se ele não conseguir, até brinquei com o Pascoal ontem, estava fazendo um UFC. Eu brinquei, o Fernando Diniz hoje, o Cruzeiro é o grande favorito para o Mineiro e tem que ganhar o Mineiro com 20 pontos na frente do segundo colocado. Isso aí é um ponto legal você trazer aqui também. É o que eu acredito que, torcedores do Cruzeiro, por favor, se vocês puderem mandar vídeos aqui, vocês mandem. Porque com esse time, a montagem desse time, com a forma, esses jogadores experientes, cheio de títulos, a expectativa é a melhor possível. Então é melhor qualquer, ganhar o Mineiro, com facilidade, Campeonato Brasileiro também, brigar sempre pelas cabeças, Sul-Americano é o grande favorito. Você acha que o time do Cruzeiro hoje é mais forte que o do Galo? Sim. Olha que o Galo, o Paulinho está saindo, mas ainda tem Arana, ainda tem Scarpa, ainda tem Hulk. Mas o Everson ficou lá também, ainda o goleiro. Em peças, assim, vamos pensar aqui. O Cruzeiro hoje está mais forte que o Galo? Em peças e opções? Sim. E tem uma direção. O Galo ele vai ter que entender como é que o time vai funcionar sem o Paulinho, vai ter que olhar para o mercado. É uma temporada sem uma Libertadores de um time que tem uma folha salarial muito alta. Então é um Galo tentando se reencontrar diante de um ano em que deu all-in nas Copas e não conseguiu nada. Nem a Libertadores. E isso muda o teu planejamento financeiro. É um Cruzeiro que vem numa retomada de Série B, consegue se estabilizar na Série A, olha para uma Sul-Americana, tem mudança de diretoria, de dono no meio do caminho. Então, isso tudo é diferente. É um Cruzeiro que trabalha num processo já há algum tempo dessa reformulação, de colocar o Cruzeiro de novo brigando por título, e é um Galo que está tentando entender o que aconteceu depois do grande ano que teve em ganhar Campeonato Brasileiro e Libertadores, né? Foi. Então, é essa a questão. Agora, a minha interrogação em relação ao Cruzeiro... O Galo foi Brasileiro e Copa do Brasil. Copa do Brasil, é isso. Desculpa. A minha interrogação em relação ao Cruzeiro passa muito pelo técnico, Fernando Diniz. Fernando Diniz é um técnico que, se você perguntar para os jogadores que jogaram com ele, é muito bom. Só que demanda tempo. O Fluminense, ele começa na metade de um ano, no ano seguinte é que a coisa deslancha. O Cruzeiro muda muito as suas peças. É só lembrar o que acontecia. O jogador guardava a posição no time do Fluminense. Às vezes a gente viu jogadores invertendo posição o tempo inteiro. Muita movimentação. Muitos jogadores próximos da bola, tocando rápido, invertendo. Então, os jogadores vão ter que assimilar isso. O Cano muitas vezes, cansamos de ver o Cano dando carrinho dentro do campo defensivo da área, marcando. Por quê? Porque ele fazia um trabalho para deixar justamente o Paulo Henrique Ganso um pouco mais inteiro, porque quando tivesse a bola, o Paulo Henrique Ganso teria essa capacidade de fato, como ele fez durante todo esse período do Fernando Diniz. O Ganso foi sensacional, jogou demais. Essa é a grande dúvida. O Dudu vai fazer esse corredor, vai correr com essa intensidade? Porque, assim, dentro da hipótese, dentro da forma como o Fernando gosta de jogar futebol, ele gosta de ter a bola nos pés. Toca aqui, vira de um lado, vira do outro e tal. Mas não foi isso que nós vimos nos últimos tempos com esse Cruzeiro. E mesmo com o Fluminense, com dificuldades, porque todo mundo já entendeu, como eu falei, todo mundo já entendeu a forma como o Fernando Diniz joga. E aí, talvez se o Fernando pudesse colocar um plano B, um plano C, entender que ele dá o chutão. Ele fala, não, eu libero para dar o chutão, mas a pressão que ele faz e a cobrança que ele faz é tão grande, tão forte para sair jogando, que o jogador fica com ressentimento de dar o chutão, que fica com medo. E aí eu volto de novo no primeiro tempo da Copa Sul-Americana. O Racing pressionando, ao invés de jogar
Jogadores, dá o chutão, a gente fala isso, né? Você inverte a pressão, você dá o chute, sai todo mundo, pressiona. O time do Cruzeiro abaixava a cabeça, tem hora que o time do Racing nem estava marcando, mas eles procuravam um jogador aqui, ó, do lado para fazer a tabela curtinha e o time ficava lá atrás e não conseguia sair jogando. Então, assim, tem algumas coisas que eu acho que o Fernando vai ser um grande desafio para o Fernando esse ano. Vai ser um grande desafio para ele, porque ele tem um time sensacional em termos de qualidade, peças para poder fazer esses caras jogarem, né, para poder montar um bom time. Só que ele vai ter que administrar ego, não sei como ele vai ter que administrar, como ele vai conseguir administrar. Eu não acredito que ele vai mandar tomar todo mundo suco de caju todo dia. Vou chamar alguém de perninha mascaradinha. Mas isso entendeu? passa muito pela geração hoje dos jogadores, ô Zé? Porque assim, antigamente, aí mais uma pergunta mesmo. Antigamente vocês tinham mais autonomia no campo? Não, antigamente a gente estava mais acostumado com isso. Eu digo nessa questão do chutão. O jogador está condicionado então, a fazer algo, mas... Não, mas é que antigamente você tinha... Não é que você tinha autonomia. Os jogadores eles já entendiam um determinado momento do jogo, já sabiam o que o jogo pedia e o treinador não tinha... Não que não tinha a importância que tem agora, não é isso? Mas nós éramos mais independentes. O treinador fazia o seguinte, ele nos posicionava com a bola nos pés e sem a bola. E aí nós tínhamos que tomar partido e entender o que poderíamos fazer ou não. Então você tinha uma independência, você tinha que ser criativo, você tinha que entender, você tinha que entender posicionamento, você se posicionava muitas vezes, porque não é que o jogador, que nem você pega hoje, os jogadores falam assim, o treinador fala, em cima da linha você tem que correr até a bandeira e volta. O jogador faz isso. Não, mas se não fizer o time vai perder ali. Não é isso, é que o jogador, e aí eu volto a falar agora estudando, mas né, a Argentina também pede isso, o NAFA, jogadores inteligentes. Por quê? O jogador inteligente ele consegue ver várias possibilidades. Ele tem que ter autonomia, então ele sabe, pô, vou ficar em cima da linha, o treinador está pedindo. Só que se eu der um passinho ou 2 passinhos em diagonal, né, um pouquinho para dentro e a bola vir aqui, vai ser muito mais fácil de eu chegar na bola para finalizar do que propriamente eu ficar aberto em cima da linha. Ou seja, nós tínhamos essa independência, porque era necessário ter esse entendimento. A parte tática, você tinha que entender. O cara que não entendia, dificilmente jogava. Ele jogava porque, tecnicamente, o cara era sensacional. Então, ele tinha liberdade para poder jogar, porque nós falávamos para ele assim, principalmente quem era de trás, né? Fica aí na frente. Resolve aí. Deixa aí que nós corremos para você. Porque o cara resolvia. Hoje em dia não tem esse cara. Então, e o Cruzeiro tem isso, Zé? Isso que eu ia falar com relação ao equilíbrio dos setores. O Cruzeiro tem isso. O Cruzeiro vai conseguir olhar do meio para trás e falar assim, bom, aqui a gente tem uma linha defensiva que se sustenta bem para que esses caras da frente possam... Porque do meio para frente está bacana até agora. Do meio para frente até agora está bacana. Esse é o grande desafio. Ainda tem Matheus Pereira, que está em nome, em poder de negociação aí, mas talvez fique. Seria importante para o Cruzeiro permanecer. Pensa muito na questão da criação, mas pouco na marcação. Então você começa ali, Dudu, Gabigol, Caio Jorge, Se você começar a apostar a partir de R$1 e ainda tem 100% de bônus no seu primeiro depósito, o link da Esportiva VIP está aqui embaixo na descrição.